Não começou, não começou porquê? Ahm, tá, já está a começar. Ok, ótimo, já estamos live. Já Estamos estamos a live? live. Ah, maravilha. Ótimo, espera aí, deixa-me interromper aqui. Vamos embora. Vamos embora. Então, olá, muito boa noite a todos. Espero que estejam todos bem e que estejam a ouvir em perfeitas condições. O meu nome é Filipe Vala, tenho 53 anos, sou pai, tenho a minha mãe ao meu cuidado, ela tem Alzheimer. Eu faço trabalhos de limpeza de terrenos e sou um dos embaixadores da tecnologia X39 da LifeWave. Hoje vou estar aqui à conversa com uma pessoa muito especial para mim, alguém que esteve sempre ao meu lado durante vários anos, mais propriamente desde 2005, ou seja, precisamente há 20 anos, e, e durante todo este tempo nós temos construído uma amizade sólida e muito simpática. Um, Esta pessoa é uma pessoa com uma larga experiência pessoal no mercado tradicional, também no mercado de marketing de relacionamento, marketing de rede também. Já escreveu um livro e publicou um livro que se intitulava O Facilitador, e é isso mesmo, é o que ele é um facilitador. Toda a sua vida criou sistemas de trabalho para ajudar todas as pessoas da sua equipa a ter um trabalho mais facilitado, de forma simples e duplicável, para que qualquer pessoa, mesmo que não entenda nada de internet, possa usar e ter sucesso. O Silvio tem mais de 30 anos na indústria de marketing de relacionamento, com profundo conhecimento e um visionário nato. É aquilo que eu gosto nele, é ser um visionário. Por isso, espero que vocês todos me ajudem a receber com um clap, 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 à nossa maneira da internet, né? Silvio Fortunato! Ok, ótimo. Obrigado, Filipe. Obrigado pelo convite. E parabéns por te desafiares. É a primeira vez que o Filipe faz uma live e que faz uma entrevista a alguém. Fico muito honrado por eu ter sido a primeira pessoa que tu pensastes para fazer esta live. Sei que sais da tua zona de conforto para fazeres algo que não estás habituado a fazer e, portanto, outros parabéns, porque para uma pessoa que faz todos os dias uma coisa é fácil. Para uma pessoa que não faz e que é a primeira vez que faz, realmente é preciso dar aquele salto de fé. E normalmente, quando a gente costuma dizer, quando se dá o passo, o chão aparece. E por isso, Filipe, muito obrigado. Fico muito honrado por esse convite e muito obrigada. E parabéns por realmente teres saído da tua zona de conforto e fazeres algo que vais ver que não vai doer nada. Nós conversarmos, isto vai ser uma conversa de amigos que outras pessoas vão ouvir e talvez desta conversa, da nossa experiência, talvez saia alguma ideia, alguma coisa que inspire as pessoas a fazer algo, a também saírem da sua zona de conforto e fazerem algo, porque o tema da nossa live é como conquistar uma liberdade rara, pouco comum, mas muito especial. E logicamente que isso não se faz sem sairmos da nossa zona de conforto. Por isso, obrigada, Filipe, pelo teu convite, ok? Para mim é que é uma honra fazer este direto contigo e é uma enorme responsabilidade. Não é. É uma conversa não, É. entre amigos. Já nos conhecemos há muitos anos e sempre foste uma pessoa que sempre estiveste inconformada com aquilo que tu tinhas e sempre procuraste, em paralelo com as tuas atividades, sempre fazeres algo para atingir os teus fins e ter uma vida diferente. Tens uma coisa que eu te admiro muito. Realmente tu tens um carinho muito especial, e é preciso ser uma pessoa muito especial para dedicar muito do teu tempo à tua mãe, que infelizmente está com Alzheimer, e cuidar de uma pessoa com Alzheimer, nem sequer imagino
o desafio que é. Sei que é um desafio muito, muito, muito grande e admiro-te muito porque tens a tua atividade, ainda procuras melhorar a tua situação tendo esta parceria comigo e com a LifeWave e ainda por cima realmente teres a tua mãe nessa situação que tenho a certeza que te absorve todo o teu, todo o teu tempo, toda a tua energia, toda a tua atenção e realmente parabéns porque tens que ser, eu sei que tu és, mas tens que ser uma pessoa muito, muito, muito especial e é por isso que eu gosto muito de ti. Nós há muitos anos que lidamos um com o outro, porque nem toda a gente conseguia fazer o que tu fazes e por isso estás de parabéns. Ótimo, então, Eu faço sempre isto e faço sempre isto de coração, né? Sempre isto de coração. Silvio, mas agora vamos ao que interessa. Eu acho que eu tenho aqui algumas questões que eu gostava de fazer, porque eu acho que as pessoas merecem conhecer-te um bocadinho. E quero iniciar a nossa conversa para falares um bocadinho de ti. Quem é o Silvio Fortunato? Tem filhos? É casado? Não é casado? O que Quem é o Silvio Fortunato? ok, muito bem. Portanto, eu moro na Marinha Grande, tenho 57 anos, sou casado com a Cesarina, tenho dois filhos, o João e o Pedro, que são os homens, um tem 31, vai fazer 32, o outro tem 7 anos 4 anos a menos, e portanto estão os homens. Quem é o Silvio? Basicamente, o Silvio é alguém que uh, uh, procura, nessa ambição de ter esta liberdade que eu costumo dizer, uma liberdade rara, pouco comum, mas muito especial. E porquê perseguir esta liberdade? Normalmente a gente vê um empresário, o empresário procura ganhar X dinheiro, procura essas coisas todas. Eu também já tive uma empresa com 14 empregados de informática, portanto sei o que é ter um negócio tradicional com empregados e todo o stress, todo aquilo que envolve ter um negócio tradicional. Eu comecei a minha vida profissional como programador, portanto também sei o que é trabalhar por conta de outrem. Tive cerca de 10 anos, 10 anos mais ou menos, quando eu iniciei a minha carreira como programador, e percebi que na altura o programador era uma profissão muito bem paga, ainda continua a ser em relação à média, mas já não tanto como nessa altura. Mas apesar de ser uma profissão bem paga, eu cheguei a um ponto de saber que tinha um teto. Ou seja, que dali eu podia ter aqueles aumentos esporádicos anuais, mas nada assim transcendente. Para tu teres uma ideia, já foi há muito tempo, ganhava para aí 1500 euros. Era eu puto, tinha 20 anos, 20 e poucos anos, estás a ver? Então imagina o que é nessa altura, era muito dinheiro, o dinheiro valia, hoje já não vale tanto, mas eu tinha uma vida em termos financeira um bocadinho acima da média para quem era empregado, mas realmente eu cheguei a um ponto em que, sabes, por mais que tu ganhes, há pessoas que ambicionam ter aquele emprego certinho, uh, ter uma vida certinha, aquelas coisas todas. Mas eu nunca tive essa ambição, porque a mim, mesmo ganhando muito, se eu sei que para o mês que vem ganho o mesmo, isso essa estabilidade não me entusiasma. Estás a perceber? Ou seja, eu gosto de sentir que aquilo que eu faço, posso ter meses de ganhar zero, posso ter meses de estar negativo, mas não ter um teto, não ter limite, que com a minha capacidade ou com o veículo que eu use, eu possa atingir realmente valores muito acima, estás a perceber? E portanto, há uns anos, quando eu estava nessa fase de querer fazer qualquer coisa, não saber o quê, porque às vezes não é tu queres trabalhar e fazer coisas, é tu encontrares o quê, uma coisa que tu gostes de fazer. A mim sempre me angustiou ao longo dos anos encontrar algo para, estás a ver? Então foi nessa fase que eu queria muito mudar. Eu lembro-me de ir com a Cesarina a feiras, para ver se tinha ideias.
na altura estava aquela coisa de criar coelhos, até equacionámos a hipótese de criar coelhos, imagina, não é? Ou seja, nós estávamos realmente e verdadeiramente num espírito de procurar alguma coisa para nós trabalharmos por conta própria, estás a perceber? E a primeira coisa, e a primeira chave para nós realmente mudarmos a nossa situação é querermos muito mudá-la. Porque não adianta nós, eu gostava muito de fazer isto, ou gostava muito de ter uma vida diferente, mas depois, olha, se não surgir, não surge, estás a ver? Ou seja, nós, a primeira coisa que me fez sair daquela situação foi realmente eu querer muito uma mudança na minha vida. E quando nós Diz-me, queremos muito uma mudança na nossa vida e somos intencionais nisso, estás a perceber? Se formos intencionais nisso, o universo, aquilo que tu quiseres chamar-lhe, alinha-se. E é muito interessante, porque sempre foi assim na minha vida, quando eu realmente procuro, me foco nisso, mas sou ativamente, não é só sentar-te no sofá, espera que alguma coisa caia do céu, não é isso, estás a ver? Mas eu sempre que isso aconteceu, o universo fez a sua parte. E nessa procura, foi em agosto, eu disse: Olha, vou tirar as férias e as minhas férias são para procurar. E eu e a Cesarina definimos isso como estratégia, estás a ver? E é engraçado, nos primeiros dias de férias, um amigo meu telefona e disse: Epá, tenho um negócio que tens que ver. Bem, eu já queria ir a correr para a casa dele. Ele: Não, é só no sábado e tal. E foi aí que eu vi pela primeira vez, para aí nos anos 90, o modelo de negócios do marketing multinível. Estás a ver? Nunca o que é que começou a soar? Tu apresentar o teu negócio, aliás, antes disso, tu tiveste aí um período quando tiveste a tua empresa, com era, mas 14 isso foi antes da empresa, estás a ver? Isso foi antes da ainda empresa. ainda foi antes da empresa. Eu era programador, super jovem, foi nos anos 90, estás a ver? Eu tenho 57 anos. Ah, sim, claro. Portanto, eu era programador e, como eu disse, eu estava à procura de fazer qualquer coisa, nem que seja em primeiro, em paralelo, e depois um dia digo: mas eu queria ter o meu próprio negócio, estás a ver? E foi pela primeira vez que eu ouvi o conceito do marketing de rede, onde não havia marketing de rede em Portugal. Nada, zero. Nunca se tinha ouvido falar de marketing de rede, estás a ver? E foi uma empresa que era a Amway, foi quando ela surgiu em Portugal, não havia nada. A Amway e a Herbalife estavam a dar os primeiros passos, estás a ver? Ninguém tinha ouvido falar sobre esta filosofia. E os primeiros minutos da explicação, pá, aquilo bateu-me tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, estás a ver? Que eu disse: isto é genial, porque este conceito é o melhor dos dois mundos. Porque com isto eu posso ter o meu negócio próprio, sem as estruturas loucas e os investimentos loucos dos negócios tradicionais, sem o risco associado a esses tipos de investimentos, posso ter o meu negócio próprio sem empregados e ainda por cima, este modelo é uma coisa em que eu, para crescer, eu, para ter sucesso, eu tenho que ajudar outras pessoas a ter sucesso primeiro. Senão tu não consegues ter sucesso. Não consigo ter sucesso, então o meu sucesso é paralelo ao número de pessoas que eu ajudo a ter sucesso. Epá, e isso foi uma ideia que para mim foi assim, sabes, tipo um fogo que se incendiou. Foi uma visão que eu tive assim: epá, isto é genial. Ou seja, eu fiquei tão entusiasmado que eu andei uma semana sem conseguir dormir. Estás a ver? Algumas vezes vejo pessoas que hoje já é normal falar-se de marketing de rede ou marketing multinível, conforme queiram chamar, e há pessoas que ficam ali, parece um burro olhar para o palácio e não percebem realmente o conceito, ou então têm tantas minhocas na sua cabeça, estás a ver, que não lhes deixa isolar-se e realmente perceber o conceito. E eu percebi, mais do que eu ter percebido, aqueles primeiros 4 anos que eu tive nessa empresa foi uma escola absolutamente incrível. Filipe, não há sítio nenhum onde eu pudesse estar com negócios tradicionais, com formações, com cursos, seja o que for, não havia absolutamente nada tão poderoso como aqueles primeiros 4 anos na indústria do marketing multinível nessa empresa na Amway. Foi uma escola absolutamente brutal. Foi uma escola de desenvolvimento pessoal,
foi uma escola de liderança, foi uma escola de competências que eu ganhei, de comunicação, de vendas, de lidar com pessoas. Foi uma escola que não havia preço, não havia valor que alguma vez eu pudesse pagar para aprender aquilo que eu já aprendi, percebes? E foi Ou seja, naquele era tudo diferente do mercado tradicional. tudo, tudo. E ainda continua a ser, estás a ver? Ou seja, é um outro mundo. É um outro mundo, estás a perceber? E é um mundo realmente tão fascinante porque é uma escola absolutamente incrível. E quando, repara, eu disse logo que sim ao negócio, na hora, uh, e na altura disseram: Olha, vai haver um evento em Espanha, a Serena estava grávida. Imagina, não havia cá andar de avião e aquelas coisas todas, estás a ver? Opá, vai tudo de autocarro para a Espanha. Imagina um calor desgraçado em agosto e a Serena teve Foi, uma coragem absolutamente incrível, de, apesar de estar grávida na altura, acho que eu, 4 meses, 3, 4 meses, sujeitou-se a isso porque realmente era um sonho, estás a ver? Era o objetivo. Por isso é que eu digo que há o pessoas. sonho que manda a vida, né? O sonho que manda a vida. Exato, porque há pessoas que não estão satisfeitas com o emprego, com o patrão, com o chefe, todos os dias chegam a casa super frustrados, tudo, mas ah, na realidade não querem mudar nada, sabes? Queixam-se, é como aquela história da pessoa ia a passar e estava um cego com um cão e o cão uivava, 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 e a pessoa perguntou, mas sei lá. Epá, até mete dó o seu cão a uivar, o que é que se passa? Ah, sabe, diz o cego para a pessoa: Olha, sabe, é que o cão está sentado em cima de um prego. Em cima de um prego? Então, mas porquê que ele não sai? Porquê que ele não se levanta e sai de cima do prego? E o cego disse: Olha, sabe, é que dói-lhe o suficiente para se queixar, mas não lhe dói o suficiente para ele se levantar. Para se levantar, exatamente. Ver. Já, Então a gente conhece pessoas à nossa volta, que queixam-se todos os dias, estão sentadas em cima do prego, o prego está ferrugento, estás a ver? Mas não lhe dói o suficiente para os incomodar o suficiente para elas levantarem o backside do prego, estás a ver? E estás a ver, a maior parte das pessoas está nisso. Se eu nessa altura estivesse nessa situação, na realidade eu estava bem. Só que eu queria ter uma perspectiva de vida diferente, queria não ter um limite. Estás a ver? Eu sabia que a minha ambição de não ter um limite nunca podia ser conquistada com um emprego, por melhor que ele me pagasse. Estás a ver? Então eu queria, com intenção. A Serena queria, com intenção. Se nós não quiséssemos com intenção, a Serena nunca. Obviamente que eu podia eventualmente, se ela dissesse: pá, não, 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 não posso ir de autocarro, porque estou num estado que não posso. Epá, eu ia sozinho. Provavelmente eu ia sozinho. Mas foi muito importante ela também ir. E ela decidiu sair. Estás a ver? E é esse tipo de decisões que a gente toma que são difíceis, não é? Que saímos da nossa zona de conforto, mas só as tomamos se realmente a gente quer muito. Estás a ver? Então não basta só nós querermos, mas também queremos com intenção. Então o universo, naquela altura, deu-me essa oportunidade de conhecer aquele modelo de negócios que mudou completamente a minha vida. então Eu, foi um marco importante na tua vida. muito, mas estás a ver que às vezes as oportunidades batem-nos à porta e nós não estamos preparadas para receber. E passamos ao lado e queixamos a vida toda: a minha vida não muda, a minha vida não muda, a minha vida está má, a minha vida está má. Mas essa pessoa não está suficientemente alerta e desperta e conscientemente à procura, e isso faz com que ela passe ao lado das oportunidades. Porque toda a gente tem oportunidades ao longo da vida. Estás a ver? Só que Exato. nós fomos com intenção. Então, quando fomos lá, repara, nós saímos daqui logo no início do negócio, para aí uma semana ou duas temos entrado no negócio. Tivemos a sorte, pá, as estrelas alinharam-se, estás a ver, de a gente ter ido à Espanha, ter ido àquele evento. E eu naquele evento lembro-me como se fosse hoje, estavam lá mais de 50 mil pessoas numa noite de verão. Estava lá no cimo do estádio do Vicente del Caldeirón e eu ouvi o Miguel Ángel Cornego durante 2 horas. Sabes o que é 50 mil pessoas
tu não ouves uma mosca, não ouves ninguém a levantar-se, não ouves Simplesmente à escuta de toda a informação. ninguém a fazer barulho, nada, zero, zero. Toda a gente está atenta. Aquele homem conseguiu captar a atenção de 50 mil pessoas durante mais de 2 horas. Eu não sei, foi 2 ou 3 horas, não sei. Só que aquela palestra mudou a minha vida por completo. Uhum. Mudou a minha vida, estás a ver? E às vezes a gente não se dá ao trabalho, não se dá. Estás a ver? Não damos o passo para ver mais. Pá, aquilo mudou a minha vida. Porquê é que mudou a minha vida? Porque plantou uma semente em mim dessa tal liberdade. Ou seja, ficaste inconformado com aquilo que tu tinhas. Não, eu vi ali uma maneira diferente de estar na vida, Ok. de trabalhar para mim, mas ter qualidade de vida. Estás a Mas, ver? mas agora diz-me uma coisa: tu tiveste essa visão, acendeu-te as campainhas todas, todas, mas voltaste, então, mas iniciaste o teu então trabalho de ser empreendedor, empreendedor não, de começares o teu trabalho com 14 empregados. Não, isso foi uma situação que foi o seguinte. O que é que mudaste? Ou Se tu seja, viste, se tiveste aquela visão, se tiveste acenderam todas as campainhas, disseste que era por ali que tinhas que ir, que ir, porque é que voltaste ao mercado tradicional outra vez? muito O que é simples, que aconteceu nisso? muito simples. Ou seja, aqueles 4 anos eu trabalhei realmente bastante. Eu era completamente inexperiente de negócios, de tudo e mais uma coisa. Era novo, pá. Tinha, nos anos 90, eu tinha para aí 20 anos, coisa assim parecida, mas sabia, queria coisas diferentes da minha vida. Foi uma escola muito grande, mas amo e nesse processo havia algumas coisas que eu não tinha percebido, e o negócio na Europa toda da Amway naquela altura, porque os líderes ganhavam com as cassetes e com os livros em vez de com os produtos da Amway, então houve ali uma chatice e o negócio veio por água abaixo, na Europa toda da Amway. E ao ter vindo por água abaixo, não havia uma alternativa, ou seja, não havia, por exemplo, nessa altura já havia Herbalife cá em Portugal, mas os líderes tinham todos para o Brasil, portanto a Herbalife não só via falar cá, então eu não tinha uma alternativa, estás a ver? Então Ou seja, no ponto em Portugal, o marketing de rede e este tipo de negócios simplesmente eram muito raros, digamos assim, era uma coisa. não havia como hoje. Hoje tu tens para aí empresas a pontapé, na altura não. Estás a ver? Praticamente era a AMA e a Herbalife e praticamente mais nada. Se Uhum. tornasse de ser uma coisa realmente com cabeça, tronco e membros. Estás a perceber? Mas a Herbalife nessa altura estava a crescer muito no Brasil, os líderes foram todos para lá, portanto praticamente não havia nada, nenhuma alternativa. E Ah, não havia nenhuma alternativa. E como eu queria trabalhar para mim, nessa altura, portanto, eu fazia em paralelo a Amway e tinha, na altura, já estava na parte das vendas, uh, com uma empresa que instalava soluções para a hotelaria, aqueles comandos de dimensão via rádio, que a pessoa está na mesa, faz o pedido e aparece na cozinha, essas coisas todas. Portanto, começou a haver essa situação e eles propuseram-me ser agente deles, aqui em Leiria, estás a perceber? Então eu quase que fui empurrado para o final por não ter uma alternativa, estás a ver? Então eu coordenava aqui a parte de Leiria dessa empresa e eles propuseram-me de eu ser agente. Eles iam fechar aqui a delegação, reconcentrar-se, eu ajudei a reformular a empresa. Então eu fui para o negócio tradicional um bocado por, pá, sei lá. Porque, pá, porque é que tu não montas, não ficas nossa gente? Foi assim, eu disse, pá, pronto, na altura como não havia alternativa, então experimentei. Isso foi uma experiência boa, 5 anos, porque esses 5 anos realmente deram uma certeza daquilo que eu não queria. Estás a perceber? nem Ou ser patrão, nem ser empregado. yeah, eu cheguei ao pá, eu sou uma bosta, nem sirvo para ser empregado, nem sirvo para ser patrão. E quando tu sabes que não queres ser nem uma coisa nem outra, a coisa complica-se, não é? E foi nessa altura, então, nessa fase, que eu então.
voltei a estar insatisfeito, Mas sabia tu, que. mas tu passaste, desculpa, Silvio, mas tu passaste por um período muito difícil, né? Quando tentaste fechar a tua empresa e essas coisas. Conta lá um bocadinho nisso, porque eu acho que Epá, eu sei que é uma coisa que tu não gostas muito de recordar, mas eu acho que as pessoas devem saber porque abrir uma empresa é muito fácil. Fechá-la é que não é fácil. E eu sei que tu tiveste um apoio enorme da Cesarina e tudo mais. Conta lá um pouco disso. Eu acho que é importante as pessoas saberem também. como tu dizes, eu não é uma fase da minha vida que eu gosto muito de recordar porque é muito estressante. Ter uma empresa com 14 empregados é muito, muito, muito desafiante, muito estressante. E chegou a uma parte quando aquilo não está a prazer nenhum, quando a tua agenda é ditada pelos teus clientes, pelos teus empregados, pelos teus fornecedores. Estás a ver? É um stress, uma coisa. Hoje há tanto empresário com doenças, com problemas de AVCs, com um monte de coisas, porque é um stress que te corrói de uma maneira tão grande, tão grande, tão grande, estás a ver? E depois, quando aquilo não te dá prazer nenhum já, tu arrastas-te todos os dias e obviamente que o negócio não anda para a frente, não é? Começas a cavar um buraco. E tu sentes-te a acabar um baraco financeiro porque não tens ânimo, não queres, não, aquilo viola todos os dias. Tu vais trabalhar, tu sabes o que é, tu estás no domingo e dá-te assim uma volta ao estômago, o teu sistema nervoso começa ali a ferver, porque tu sabes que na segunda-feira vais voltar para resolver os problemas. Eu fechei essa empresa, já não me lembro, pá, aí com uns 200 e tal mil euros de dívidas, e cheguei a um ponto e disse: não, eu tenho que parar de cavar. Ou seja, o buraco já está tão fundo que eu tenho que parar de cavar. Então é muito difícil para um empresário fechar um negócio. Parece que estás a matar um filho, estás a ver? Yeah. Eh, mas uma decisão que o empresário às vezes tem que fazer é assim: o poço está aqui, vou-lhe pôr uma tampa, vou ignorar este buraco durante o tempo suficiente para eu conseguir gerir e vou-me focar noutra coisa. E a Cesarina foi um pilar na tua vida nesse ponto. Claro, pá, ela, ela todos os dias lidava com as desculpas dos clientes que não pagavam, a gente já tinha um rolo de desculpa de 14, a gente já sabia as desculpas todas de cor, e depois ela, com os bancos, tinha que, tinha que aplicar as mesmas desculpas que os bancos, estás a ver? É uma vida muito complicada, muito, muito, muito complicada. Mas Não. tu, mas tu não deixaste, ou seja, a Cesarina foi um pilar na tua vida. Eu sei um bocadinho da tua história nesse ponto. Ela focou-se nessa parte e tu também falaste com os bancos e tudo. Pá, deixem-me seguir, eu faço o pagamento das coisas todas, mas deixem-me seguir, aguentem aí e eu vou estar noutra, não me, ou Eu, seja, não me estressem porque eu quero sair, né? é assim, eu não devia nada a ninguém, só devia aos bancos e ao Estado. E eu tomei a decisão pronto, paguei, arranjei maneira de pagar, outras coisas fui gerindo, andei para aí 10 anos de volta disso, tive que hipotecar a minha casa, aquelas coisas todas, pronto, que os empresários passam. Mas a questão é que realmente, mesmo assim, eu não queria voltar a ser empregado, percebes? Um empreendedor passa por essas coisas. Um empreendedor tem que ter o estofo para passar por essas coisas. Quem não quiser falhar, quem não quiser passar por dificuldades, quem não quiser sair da sua zona de conforto, não progride na vida. Estás a ver? Para ser empresário, para ser empreendedor, tem que se ter este jogo de cintura. E eu realmente queria essa liberdade. E então voltei novamente à indústria. Um amigo meu voltou-me a falar, desta vez na Herbalife, estás a ver? E Yeah. os líderes começaram a vir de lá, do Brasil, outra vez para cá. O negócio aqui começou outra vez a mexer em termos da Herbalife e convidaram-me. E eu disse: Vamos embora." E ainda tive um ano em paralelo com a minha empresa, porque, como tu disseste há pouco, é muito mais difícil fechar uma empresa do que abri-la, estás a ver? Yeah. Realmente foi incrível, porque a partir daí, o primeiro ano foi difícil, tinha as duas coisas em simultâneo, mas depois a partir dali.
realmente nunca mais soube o que é ter um emprego, nunca mais soube o que é ter empregados, nunca mais soube o que é ter patrões, desde 2000, estás a ver? E realmente, a partir dali, por isso é que eu digo que é conquistar uma liberdade rara, pouco comum, mas muito especial, porque é assim, uh, se tu me dissesse assim, tu hoje trocavas uh, uh, a perspectiva que tu tens e o dinheiro que tu ganhas hoje, tu trocavas por ganhares, por exemplo, não sei quantos milhões tendo uma empresa XPTO com não sei quantos empregados, eu dizia que não. Yeah. Como empresário, como empreendedor, há um balanço que tu tens que aprender a criar na tua vida, que a esmagadora maioria dos empresários não consegue criar esse balanço, porque o negócio que eles têm não lhes permite ter essa qualidade de vida, estás a ver? Ou ganham muito dinheiro, ou têm muito pouco tempo, ou têm stress, estás a ver? Então eu fui aprendendo, porque passei por esse stress e nunca mais quero sentir esse stress, estás a ver? Eu passei pelo pico desse stress, então eu quero ter um negócio em que eu consiga gerir este balanço de vida, estás a ver? E este período tu tiveste, desde que iniciaste outra vez no marketing de rede ou no marketing de relacionamento, ah, proporcionou, proporcionou-te nestes anos até 2022, acho eu, né? Todo um estilo de vida que nunca imaginarias ter quando tiveste a tua empresa. Não, eu imaginei esse estilo de vida quando fui lá no evento. Ou seja, eu desenhei na minha cabeça este estilo de vida, depois achei Sim, constância. mas eu estou a falar que tendo a tua empresa, tu nunca conseguirias ter o estilo de vida que depois começaste Não, a ter. e também uma das razões do insucesso dessa empresa, que era uma empresa de informática, é muito difícil hoje ganhar dinheiro com uma empresa de informática, foi eu perceber que aquilo foi um bocado levado ali pelas circunstâncias e não ter uma alternativa e saber que aquilo não me ia dar aquela liberdade. Eu sabia que estava a fazer Exato. aquilo, mas a cada dia que passava, eu sabia que aquilo era para pagar as contas, depois deixou de se pagar as contas e comecei a ter prejuízo, e além de não ter prejuízo, não tinha liberdade. Estás a perceber? Ou seja, eu sabia que o caminho não era por ali. Não era. Então a gente tem que ter a coragem, quando a gente sabe exatamente o que é que quer. E eu queria essa liberdade, mesmo antes de começar a empresa, eu queria essa liberdade, porque aquela semente da liberdade foi-me posta naquele evento. Estás a perceber? Então, Exato. quando eu me consegui livrar da empresa e comecei a ter essa qualidade de vida, porque realmente o multinível feito a sério e tendo rendimentos interessantes, não há vida melhor. Não há vida melhor. Não há. Não há. Aliás, até foi com este tipo de multinível que conseguiste fazer face às despesas, às dívidas que tu tinhas. O multinível pagou-me, numa primeira fase, a hipoteca da minha casa ajudou-me a pagar uma parte, estás a ver? E depois, ao longo dos anos, eu fui pagando as outras com o multinível. Até cheguei a um ponto que eu depois paguei a minha casa com multinível, estás a ver? Então, o multinível não só me ajudou a sair dessa situação, como me ajudou a ter a qualidade de vida. Agora, logicamente, quando tu és empreendedor, a vida não é um mar de rosas. Portanto, há os desafios ao longo destes anos, desde 2000 até hoje. Obviamente que mesmo dentro da indústria, eu tive os desafios, estás a perceber? Por exemplo, eu ganhar 10, 15 mil euros por mês, por exemplo, depois de 9 anos na Herbalife, e eu queria trabalhar com a internet, queria seguir a minha visão em termos de forma de trabalhar. Estás a Lembro-me bem dessa altura, que estava no teu grupo de trabalho nessa altura. Exatamente, então eu tinha uma visão para esta indústria, tinha uma visão de forma de trabalhar, a internet estava a começar e simplesmente, ou por eu, e vou ser aqui muito simpático, ou por eu não saber transmitir a minha visão à liderança aqui em Portugal, ou eles foram demasiado Retrógradas. a pensar, ai, vão mexer aqui no meu queijo, estás a ver? E não quiseram, ou seja, fizeram tudo para que eu não seguisse a minha visão. E como em minha casa mando eu, e eu sou assim, estás a ver? Sou de gancho, e eu disse, pá, olha, disse umas palavras, não é? Bonitas, e disse, pá, não, na minha visão,
na minha maneira de ver a indústria, na minha maneira de estar neste mercado, não se adequa com a vossa. Estás a ver? Então, eu, uma vez mais, eh, Isto num ponto estamos a passar, isto num ponto estamos a passar a fase, agora estamos que a IA, se a gente não seguir as situações da IA, continuamos a ficar para trás. No ponto é aquilo que tínhamos nessa altura. o mercado evolui. Na altura, na altura, a internet estava a começar. Hoje, qualquer negócio, se passar ao lado da internet, é um suicídio. E eu vi É. isso nessa altura, estás a ver? Eles não viram, é pá, problema deles. Hoje, muitos desses líderes também estão-se a borrifar para a minha decisão, porque eles continuam muito bem, estás a ver? Continuam muito bem, mas aquilo ia um bocado contra a minha visão, estás a ver? E é essa coisa que às vezes a gente tem que ter dispostos a sair da nossa zona de conforto. E se calhar, para muita gente, ganhar 10 ou 15 mil euros por mês já estava maravilhoso. Estás a ver? Mas eu tinha uma responsabilidade de fazer as coisas, pá, de outra maneira. Estás a ver? Eu tinha a visão. E passar ao lado da internet era negligenciar as coisas. Estás a ver? E Uma das coisas que eu vi quando eu estive a trabalhar contigo, desde 2005, que foi que tu és uma pessoa insatisfeita por natureza, ou seja, para além de tu teres e quereres ter sucesso e quereres tu não te baseavas só em ti, começaste a fazer sistemas de ajudar todo o grupo, de ser as coisas muito mais duplicáveis, muito mais simples, para todas as pessoas que não entendessem rigorosamente nada da internet pudessem também seguir e terem sucesso. porque assim, Filipe, isto é uma indústria, como nós falámos no início. Para tu teres sucesso, tu tens que ajudar as tuas pessoas a ter sucesso. Estás a ver? E eu, em função daquele valor que eu ganhava, eu sabia que os meus sistemas tinham que evoluir. Eu não consigo fazer multinível se eu não tiver a certeza que tenho as ferramentas para dar às pessoas e dizer assim: olha, se tu fizeres assim, 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 tu vais ter sucesso. Eu não consigo fazer multinível se eu não acreditar que tenho as ferramentas para. Estás a entender? Exato. E fez com que eu deixasse de ganhar aquele valor por acreditar nesta máxima, porque senão, tanto que eu nessa altura perguntei para um dos líderes que era meu upline, perguntei, então, mas, ó lá, se eu não seguir este plano, tu tens um plano para mim? Ele disse, não. Pronto, estás a perceber? Está a resposta dada. Entendes? Então, eu acredito muito que uma boa oferta, uma boa empresa com um produto que realmente transforme a vida das pessoas, junto com um sistema de trabalho que seja simples, eficiente, duplicável e que use também o poder da internet, porque não é aquela coisa, vou chatear os amigos, se os meus amigos me dizem que não, eu não tenho negócio. Estás a ver? Porque há pessoas que pensam que o negócio multinível tem que ser feito assim. Estás a ver? E eu, Convencer as pessoas a fazer algo. exatamente. Então, eu sempre criei sistemas que não interessa se os teus amigos dizem que sim ou que não. Todos os dias tu podes ter contactos de pessoas interessadas ou no produto ou no negócio todos os dias e ter a capacidade de ter um sistema que todas as pessoas da tua organização possam ter exatamente o mesmo sistema, o mesmo mecanismo, para que, independentemente se os amigos dizem que sim ou que não, a pessoa nunca deixe de poder ter sucesso e muito sucesso. Essa sempre foi a minha visão. Eu Eu, troquei os per- 10, 15 mil euros por essa visão. E eu Uhum. estava certo. Estás a perceber? Yeah. E eu estava certo. Então eu sempre que apliquei esta fórmula e ao longo dos anos fui mudando por uma razão ou por outra da oferta do produto que eu promovia, mas sempre foi com a mesma filosofia. Estás a ver? E eu vi uma coisa neste período, que depois, pronto, eu tive contigo em alguns projetos, mas vi sempre que tu tinhas aquela visão de, ou seja, tu não te metias em qualquer coisa, não é qualquer coisa que aparecia, tu entravas, mas sim alguma coisa que seja sustentável, analisavas bem tudo muito bem, que era o grupo, epá, fazias toda a tua análise antes de entrares e de divulgares o produto. É claro que
Depois, alguns projetos se desenvolveram, outros não. Agora, tiveste desde 2022 até 2025 ali um espaço que paraste um bocadinho, porque não havia não havia nada no mercado ou seja, que te impactasse. Mas, para além disso, tinham-te falado há 3 anos atrás, neste projeto que estamos hoje. É assim, portanto, eu na altura tinha promovido uma oferta e realmente tinha ficado com um pé de meia muito, 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 muito interessante, ao ponto de eu poder estar à procura de uma oferta que realmente eu acreditasse, estás a ver? E na altura, há 3 anos atrás, o Paulo e a Liliana falaram-me da Lifewave, mas eu achei que a Lifewave era mais do mesmo. Estás a ver? Eu não queria promover uma oferta de multinível, mas que fosse mais do mesmo, estás a ver? E então cometi o erro muito grande, talvez também porque estava muito confortável. Quando tu estás assim, tens a conta bancária mais ou menos fixe, também ficas um bocadinho confortável para não ter de fazer coisa nenhuma. Mas Também é muito bom não fazer nada, mas também chega um ponto em que já não aguentas e já não aguentas não fazer nada. Acredita, pode ser a conta bancária recheada, mas estar sentado em cima dessa conta bancária sem fazer nada, chega a um ponto que é horrível. É ó, horrível. senhor, então agora diz-me uma coisa. Deixa-me só tirar isto aqui. Quando te apresentaram isto, em Eu, 2020, em 2022, o que é que passou pela cabeça? pá, eu pensei assim, Paulo, meu, isso é um penso, ao invés de um autocolante vai fazer alguma coisa, meu. Cala-te, não, não, epá, não me chateies, não, não quer saber. E é isso que muita gente comete o erro de ver uma coisa tão simples e achar que aquilo não tem valor nenhum, estás a ver? E eu desvalorizei, e é fácil. E eu compreendo hoje as pessoas que desvalorizem a Lifewave. Epá, eu compreendo-as porque eu fiz isso. Eu fiz isso. Sabes o que é que me fez mudar? Foi ah, há uns 4 meses, mais ou menos, o Hugo ter entrado. O Hugo Mateus é meu amigo há muito Mateus? tempo, temos muitas experiências juntos ao longo destes anos. E o Paulo voltou-me a falar: é pá, Silvio, a empresa vai melhorar o plano de marketing em 20 anos, vai fazer uma mudança, vai ser incrível. E eu, Paulo, não, não, não. E depois, passado dias, o Hugo diz-me: pá, olha, entrei na LifeWave, pá, está uma loucura e eu preciso de ajuda para gerir aqui os contactos, preciso que tu me faças aqui, ou me ajudes aqui no sistema. Aquela coisa, é pá, assim, eu não. Repara, o Paulo convidou-me para o negócio e eu disse não por achar que era mais do mesmo. Estás a ver? Olha, olha, olha isto. E o Hugo, meu amigo, tal e qual como o Paulo é, mas eu não tive coragem de dizer ao Hugo que não o ajudava. Não era para fazer negócio, era para o ajudar no sistema. Estás a ver? Não sei se ele fez isso de forma intencional para ver se me fisgava ou se era Ah, mesmo. Não sei. Deixa por conhecendo um bocadinho o Hugo, acho que sim. o Hugo ali, espera aí que eu vou buscar de outra maneira. Estás a ver? E então, então, ok, começámos a conversar. E ele disse: epá, olha aqui o cheque do Paulo. Mandou-me um print, eu olhei para aquilo, era 1.092.000. Eu, hã? Em ano e meio. Em ano e meio. Isto é o cheque do Paulo, 1.092.000. Sim. Hã? Espera aí. Há aqui qualquer coisa, há aqui qualquer coisa que me escapou. Há aqui qualquer coisa que me escapou. E ele disse sim. E sabes, o Steve Merritt, que é o upline dele e é uma pessoa que eu conheço muito bem, portanto, eu conheço muito bem, trabalhei com ele. E ele disse: olha, sabes, o Steve Merritt, em 35 meses, fez um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho faturou mais de 500 milhões de dólares e ganhou 12 milhões. Eu, O que é que espera se aí, passa aqui, né? O que é que se passa aqui? espera aí, explica-me isso melhor.
espera aí que há aqui qualquer coisa que me escapou. Porque até aqui o Paulo tinha falado comigo, mas no início, quando ele começou, ele não tinha cheque, ninguém tinha cheque em Portugal, não havia testemunhos do produto, não havia resultados do produto, não havia nada. Nada, zero. Ou seja, eles foram pela. Pá, deram atenção à coisa, foram ver e eu não me dei esse trabalho. Pronto. Quando eles me convidaram e eu fui a um evento então, e eu, pá, peraí, eu quero ver isto a fundo, quero estudar isto bem a fundo, porque há aqui qualquer coisa que eu não percebi. Também não me deu ao trabalho de perceber e agora quero perceber. Ou seja, os resultados dele foram suficientes para eu parar, travar e querer ver isto com olhos, com atenção. Quando eu fui ao evento e vi os testemunhos, epá, aí sabes, pão, aí eu percebi realmente que aqueles resultados financeiros do Paulo e das outras pessoas que eu vi lá eram fruto somente do produto ser uma coisa absolutamente incrível. Pá, quando eu vi uma pessoa como a Dora, que politraumatizada, partiu os ossos quase todos do corpo, e com a continuação, ela estava, em termos de qualidade de vida, de uma forma horrível, estás a ver? E recuperou de uma forma absolutamente incrível. Montes e montes de testemunhos. E a Carmen, a A Carmen teve Carmen, a Carmen, uma espanhola que tinha 14 anos, né? fibromialgia, 14 anos de cama, e que em 6 meses recuperou a qualidade de vida de uma maneira incrível. Ela ainda continua a ter fibromialgia, mas a qualidade de vida dela era não andava, não comia sozinha, não fazia gente sozinha, estava completamente dependente de terceiros. E ela, Ouvi a história dela e ela fez questão de pedir ao marido para cuidar dela porque ela não queria se sentir suja, queria se sentir digna, uma mulher digna. E hoje ela faz a sua higiene pessoal. então, eu vi ali uma mulher que é hoje impossível de alguém a mandar parar de falar do X39. É impossível. Como é que alguém vai dizer, isso aí, como há pessoas que mandam bitites, que não sabem nada, como eu no início mandava, não é? E por isso eu compreendo-as. Isso é efeito placebo. Efeito placebo. Alguém que está há 14 anos na cama e recupera o seu bem-estar e consegue hoje fazer uma vida mais ou menos com uma qualidade de vida completamente diferente, estás a ver? Sim. Uh, Quer dizer, ela, se alguém lhe dissesse isso a ela, ela no mínimo mordia a pessoa, quer dizer, estás a perceber? Então eu vi o que o produto faz nas pessoas, a transformação incrível que faz nas pessoas e vi o orgulho enorme da amiga da Carmen, que imagina o que é que o bem que tu te sentes de uma pessoa ter uma qualidade de vida, olha, como por exemplo, uma pessoa que tinha lupus. Lupus é uma coisa que é para toda a vida. E A Vitória Cruz eu tem até lupus. a Vitória, eu até já a entrevistei, estás a ver? Ele É agora, incrível. há poucas semanas, foi novamente ao médico fazer análise e o médico disse: pá, ouve, se eu não te conhecesse, eu dizia que tu não tinhas lupus, porque não há aqui nenhum indicador. É uma coisa Uhum. incrível, estás a ver? Então, isso são transformações tão profundas nas pessoas que eu vi isto é uma coisa incrível. Ou seja, a satisfação que tu tens em ajudar as pessoas é de tal forma que o dinheiro é só uma consequência. Yeah. Tá? Tens um orgulho. Eu vi, eu vi isso quando tu estiveste a fazer uma live. Aliás, como eu já te conheço há muitos anos, sei que tu não entras nas coisas por entrar, analisas tudo muito bem. E quando apareci no Facebook e vi Silvio Fortunato a fazer uma live, eu digo assim: bem, vou ver o que é que o Silvio está a fazer desta vez, né? Curiosidade, sempre, né? O que é interessante é que eu estive a ver toda a tua live e achei super interessante. Aquilo que me passou na cabeça foi que, epá, isto vai ser impactante para centenas, milhares de pessoas. E eu sou uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas. Gosto de ajudar de forma que elas estejam mais bem-estar, mais qualidade de vida, sei lá, e financeira também. E vi isso na tua live.
Aliás, até depois enviei-te uma mensagem e disse, ó Silvio, porque tu disseste assim, se fizer sentido este negócio ou este produto, qualquer coisa, que venham aqui, que venham à minha casa, que eu ponho num pets. E depois disse assim, Silvio, amanhã estou em tua casa para me colocares o pets. E Yeah, estive lá na tua casa no outro dia, né? exatamente, foste das Porque tu, pessoas. é, a- a- porque, porque eu vi, tu explicaste, aliás, eu vi que era uma empresa, neste ano fez 21 anos de existência, é uma empresa que era o próprio cientista, que era o dono que é o inventor desta nanotecnologia, mas também o dono da empresa. Uma empresa que foi até solicitado pelos Estados Unidos para ajudar os marinos. Uh, Vi que era um produto que não era um invasivo, que não passava nada para o corpo. Uh, Era um processo simples, que era só reverter a nossa luz ultravioleta do nosso corpo, que a gente emana de volta para o nosso corpo outra vez, Uma através do onda PETS, modulada, e essa onda modulada ativa um peptídeo de cobre que, por sua vez, o eh, GHPCU, exatamente. uma das coisas é ativar as nossas células staminais. E são as células staminais que vão Que fazer a diferença no nosso corpo. vão rejuvenescer os nossos órgãos. Quando eu percebi a filosofia, assim, epá, isto é genial. Porque na realidade isto não é nenhum medicamento, é só esse mecanismo que faz com que. Porque é assim, as células staminais são as responsáveis pela primeira divisão celular quando há fecundação. Uhum. E células staminais que são células indiferenciadas e que fazem crescer os órgãos. Ou seja, a célula staminal vai e transforma-se numa célula do fígado e ajuda a que o órgão do fígado se gere. Vai Oxigênio. ao coração, ao baço. E, portanto, são as células staminais que constroem o nosso corpo. E se são as células staminais que o constroem, são as mesmas células staminais que também o arranjam, o reparam quando alguma coisa corre menos bem, não é? Mas temos aqui uma situação que muitas pessoas não sabem, mas nós, a partir dos 30 anos, 35 anos, temos só 50% das células staminais ativas. Ou Ativas. seja, Porque as células staminais, quando o feto está a ser desenvolvido para gerar um bebé e o bebé para gerar um adulto, é nessa fase que as células staminais têm que estar mais ativas para poder a criança crescer. A criança cresce porquê? Pela ação das células staminais fazerem a criança desenvolver-se até chegar a um adulto. Quando chega um adulto, a função principal delas deixa de fazer tanto sentido, porque tu não continuas a crescer para o resto da vida, não é? Pronto. Então, claro, a partir dos 30 anos, que é quando nós estamos, em termos de ser humano, mais desenvolvido, não é? Em termos físicos, então essas células staminais começam a diminuir. E ao começarem a diminuir, e pela qualidade de vida que nós hoje temos, dos a assassinos, diminuir a sua função que eu estava a anteriormente função a que ela fazer. tem é fazer crescer e desenvolver os órgãos, não é? E a pessoa. E, então, como diminui, e como nós hoje temos um estilo de vida de falta de exercício, comemos mal, tudo aquilo que nós sabemos da nossa vida moderna, não é? As doenças todas que nós temos hoje, fruto disso tudo, então o que acontece? Os cientistas, tanto que hoje, quando o bebê nasce, a primeira coisa que os médicos perguntam aos pais é se eles querem congelar as células staminais, que é o sangue tirado do cordão umbilical, ok? São células staminais na sua força máxima, não é? Então congelam essas células staminais para que um dia, se esse adulto tiver um problema grave de saúde, eles injetarem as células staminais do próprio corpo de maneira que essas células staminais que estão super ativas, porque o bebê está a nascer, não é? Estão super ativas, poderem fazer um trabalho de ir ver pelo corpo inteiro o que está mal e fazerem a reparação. Mas há um estudo que até estive a ler hoje que há só 30% de eficácia com as células staminais injetadas. Porquê? Porque são células staminais que estão congeladas durante anos e anos e anos e anos, se calhar décadas, não é? Portanto, é uma situação caríssima.
Yeah. de preservar durante anos e anos. Pronto. Uhum. São operações muito complexas. Então, mas o que é que acontece? A ciência hoje sabe da importância das células staminais e da função que elas têm de reparar o nosso corpo. Portanto, não foi uma coisa que foi inventada pela LifeWave. Hoje existe uma comunidade científica, há muitos estudos que apontam realmente para saber exatamente o papel das células staminais. A Aliás, realidade, até foi a partir de 1968, se não falha a memória, que começaram a falar sobre o peptídeo de cobre, que através do processo é que vão fazer a ativar as células terminais. é a ciência que hoje está muito desenvolvida. Estás a ver? Então, o genial que da LifeWave e desta tecnologia que é patenteada, que ninguém mais no mundo pode ter, estás a ver? Foi ele ter descoberto um processo de ativar o peptídeo de cobre através das nossas ondas infravermelhas, refletem, o nosso PET reflete essa onda infravermelha, volta para o nosso corpo, mas de uma onda modelada, e essa onda Uhum. modelada, isso tudo é patenteado, que ativa esse peptídeo de cobre, que por sua vez ativa as células staminais. E são as células staminais que fazem o trabalho, reativam. É como se Uhum. nós tivéssemos células staminais de quando éramos miúdos. Tanto que a gente sabe, o senso comum de toda a gente sabe que se um miúdo se aleijar, partir uma perna, cortar-se, essa criança vai sarar uma velocidade incrível comparada com uma pessoa que tenha 70 ou 80 anos. Sem dúvida nenhuma. Aliás, a partir dos 50 anos, 50, 60, 70, temos entre 8 a 10% das células terminais ativas. Pronto. Ou seja, num ponto aí, quer dizer, ah, o PET não foi feito para tratar de patologias, né? Até foi feito para pessoas que estejam, pronto, que não tenham patologias, para bem-estar, para prevenção. Mas sabemos que usando o PET, né, como isto vai reativar as nossas células, vai fazer com que o nosso corpo se autocure. Exatamente, exatamente. Ou seja, não é ou seja, por isso é que isto não é nenhum medicamento, são nanocristais que refletem a luz num comprimento de onda diferente só, mas nada, é um dispositivo médico que nós podemos comercializar, porque senão isto só com receita médica, estás a ver? Ou seja, máquinas caríssimas que tentam fazer a mesma coisa que as células terminais, isto é um penso, por isso é que a gente desvaloriza uma coisa. Só que é como se tu tivesses células terminais de criança que vão pelo teu corpo todo ver o que é que está mal e reparam. E uma coisa que me fazia muita confusão, que é, epá, isto parece a banha da cobra. Então, o mesmo pets, pessoas com, com Com pessoas lúpus, fibromialgia, tensão arterial alta, colesterol, diabetes, sei então, lá. estás a ver como é que abrange um leque tão grande de coisas? Então parecia a banha da cobra. Ah, isso não, pá, não, não pode ser, não pode ser. Só que quando eu compreendi a tecnologia, é que eu percebi, então, são as células terminais que criaram o nosso corpo, não são elas as que conhecem melhor o nosso corpo. Estás Ah, a com ver? certeza. São as células terminais, é uma autocura do próprio corpo, sem químicos, sem nada. Estás a ver? Então, quando eu percebi isto, fiquei completamente apaixonado pela LifeWave. Disse, não, é Ou isto seja, que eu... É o projeto, hoje, é o hoje, projeto. hoje até, hoje até, quer dizer, nós sabendo aquilo que nós temos nas mãos e vendo os benefícios que isto traz para centenas e milhares de pessoas, porque já temos testemunhos desses, é uma responsabilidade nossa nós não divulgarmos com todas as nossas pessoas. É um egoísmo enorme nós não passarmos esta mensagem. Não se trata de vender, não se trata de ganhar dinheiro. É uma responsabilidade social, como tu estás a dizer. Claro Uhum. que eu estou aqui para ganhar dinheiro, claro que não podemos ser hipócritas. Eu estou aqui para ganhar dinheiro. Só que eu, durante 3 anos, não apostei em nenhum projeto porque eu queria um projeto que eu me sentisse muito bem a promover, que eu sentisse que fazia a diferença na vida das pessoas, que alterava positivamente a vida das pessoas. E eu sabia que quando nós promovemos algo tão poderoso como isso, epá, o sucesso financeiro é uma consequência. Yeah. Estás a ver? Uma das coisas que eu vi também disso, Silvio, foi que
é completamente simples de usar. Vamos supor, eu tenho o adesivo aqui, ok? Meto aqui na C7, que é onde falam para usarmos, ou dois dedos abaixo do umbigo. São Eu pontos. faço o meu trabalho rigorosamente normal, ou vou caminhar, ou vou trabalhar, que eu faço limpeza de terrenos, ah, vou para onde eu quero que seja, e uso o penso, não tenho que fazer, vamos supor, quando nós estivemos na Herbalife, tínhamos de tomar o batido, tínhamos de tomar energéticos, tínhamos que fazer isto, ou noutra empresa temos que comprar perfumes, ou qualquer coisa. A situação é colocar o penso e deixar estar, e o nosso corpo vai se autocurar. É tão simples porque não temos que fazer rigorosa, ou melhor, não temos de deixar de fazer aquilo que nós fazemos hoje em dia para usar e para divulgar. E uma das coisas interessantes que eu vi também disto, que é, não tenho que convencer ninguém a se curar. Completamente, não tenho. Simplesmente falo da tecnologia, falo um bocadinho sobre o que ela pode beneficiar e depois a pessoa, se tiver algum interesse e se fizer sentido analisar melhor, nós temos um link que vai ter acesso a toda a informação, tanto a nível do produto, como a nível de, se for mais ambiciosa, querer saber mais, querer divulgar e poder ganhar algum dinheiro, porque a empresa permeia as pessoas que ajudam outras pessoas a ajudar outras pessoas, pronto, a deixarem ter um melhor bem-estar. E, e é incrível este processo todo. E nós temos também um sistema, foste tu que criaste, mais uma vez, tu não podes estar quieto de forma nenhuma, um sistema que é o LWS, que é o Life, Life Wave System. Uh, Porquê é que eu estou a falar nisso? Porque qualquer pessoa, independentemente que saiba ou que não saiba trabalhar, ou divulgar, ou fazer qualquer coisa neste mercado, temos todo um sistema montado à prova de bala, né? Para qualquer leigo possa fazer passo a passo todo esse processo e aprender como é que se faz as coisas. Tu consegues partilhar a tua tela e mostrar um bocadinho? A questão é o seguinte, é que já temos uma hora, nós vamos ter nossa formação e eu preciso ainda de um bocado de tempo, então não vamos ter. Uhum. Mas basicamente o que é que acontece? Com este sistema que eu desenvolvi, que se eu não acreditasse nesse sistema, não tinha prescindido do meu cheque lá atrás de 15 mil euros por mês, estás a ver? Ou seja, eu acredito plenamente que esse sistema permite que uma pessoa que realmente queira muito mudar a sua vida, que queira ter aquela intenção de mudar as coisas como nós falámos no início, possa usar o poder do marketing de rede, poder usar o poder incrível deste produto e poder levar este produto ao mundo. Não é Uhum. aos amigos. Claro que se eu gosto do produto, eu meia hora depois deixei de ter esta dor no braço. Estás a ver? Tenho o meu amigo, o Rui Loureiro, 30 anos a sofrer de problemas de coluna. 30 anos. Enfermeiro. Trabalhava no bloco operatório que trata de problemas de coluna e nunca esses especialistas conseguiram resolver o problema dele. Imagina. E ao colocar o PETS, 30 anos de sofrimento, hoje faz desporto, corre e não tem esse problema. Imagina, é incrível. Então nós temos um poder enorme com este produto, podemos transformar a vida das pessoas, podemos levar este produto a todo lado e com o nosso sistema de trabalho, todos os dias tu vais ter contactos de pessoas interessadas em saber mais sobre o negócio, todos os dias pessoas interessadas a saber mais sobre o produto e só não tens sucesso se não quiseres. Ou seja, o sistema é para que não haja desculpas. Ah, não tenho tempo. Podes fazer o negócio porque o sistema ajuda-te. Ah, não tenho dinheiro. Podes fazer o negócio porque não é preciso investir rios de dinheiro. Ah, não sei vender. Podes fazer o negócio com o sistema, não é preciso saberes vender. Ah, os meus amigos nunca me ligam nenhuma. Podes fazer o negócio porque não precisas dos teus amigos para entrar para fazeres o negócio. Ou seja, o sistema tira-te as desculpas todas. Todas. Ou seja, só não fazes se não queres. Ok? Vai acontecer de um dia para o outro a carregar, não estão-se a fazer nada? Não. Yeah. Nada assim na vida. Agora, para alguém que tem a intenção de querer mudar a vida dela, ter aquela liberdade rara, pouco comum, mas muito especial que eu falei, passo a passo,
seguindo as instruções que nós temos no nosso sistema, passo a passo, ter humildade para aprender, ter a humildade de dizer não sei, ensina-me, ter a humildade para seguir os passos. Não interessa se és um empresário XPTO, se és um empregado, não interessa. Se seguires os passos que nós temos dentro do nosso sistema, não há razão nenhuma para que tu não possas ter sucesso com o nosso sistema e com a LifeWave, ok? Sim, só- falta-me só aqui uma coisa. Nós temos uma coisa incrível que vai acontecer brevemente. Yeah, temos o nosso evento. O O nosso evento, que vai ser em Torres Vedras, não é? Yeah. Fala lá um bocadinho nisso, o que é que se vai passar, porque é destas coisas. Todas as pessoas que estão aqui a ver e até à data do evento podem, podem estar presentes nesse evento. O que é que tem que fazer? Vai haver aqui um link aqui por baixo, aqui, para vocês todos verem, se integrarem e analisarem tudo o que é sobre o produto, tudo o que é Fazer sobre o negócio. é falar com a pessoa que tem acesso a este vídeo. É Exatamente. fazer. E, Lá e será depois, e depois de a pessoa que te, depois de ver este link e já teres uma noção do que é, pode estar neste nosso evento em Torres Vedras, né, Silvio? esse evento que mudou a minha perspectiva. Estás a ver? Então, o que as pessoas têm que fazer é estar connosco nesse evento também. Ou seja, falar com a pessoa que convidou, esclarecer todas as questões, começar, ok? E estar neste evento connosco no dia 6. Se ouvires esta gravação depois do dia 6, provavelmente haverá outro depois a seguir. Tens que ir ao evento, é aquilo que eu te recomendo. Não tens, mas eu recomendo-te a ir. Mas aquilo que tens de fazer neste momento é falares com a pessoa que te trouxe até a esta gravação, a esta live, e esclareceres todas as tuas questões e começares. Ok? E Filipe, Sim, temos temos de terminar. que ir. Olha, quero-te agradecer muito de coração por teres tirado esta horazinha e piques, né, do teu tempo. Fico muito agradecido pelo teu tempo, pelas tuas palavras e tudo mais. Ahm, e espero que todos tenham gostado desta live e a gente encontra-se numa próxima live, tá? Ok, obrigada, Filipe. Como viste, não deu nada. E, e és um espetáculo e parabéns por. Sigam o Filipe, falem com ele, têm a melhor pessoa para poder ajudar, porque é uma pessoa que de coração quer realmente ajudar. Isso é muito importante. Podem ter o melhor patrocínio do mundo, que é o Filipe. Falem com ele, comecem e vamos trabalhar em equipa, ok? Portanto, obrigada. Um grande abraço, Filipe. Obrigada Tchau, pelo teu tchau. tempo. Obrigado, Silvio. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.